Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pensaram que iam se ver livre de mim, né? Mas aqui estou eu para a gente acompanhar esse processo pedagógico praticamente onipresente. Então, nós vamos hoje ter uma aula bem rápida sobre protozoários, que fazem parte do reino protista. Então, vocês vão aprender algumas coisas sobre esse assunto. Então, abra o seu caderno, pegue a sua caneta, anote aquilo que você achar interessante, até porque vai ser importante para você responder à atividade que eu vou deixar no final da aula, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a nossa aula de hoje. Então, o assunto hoje são protozoários que fazem parte, sabe, os 5 reinos, os 5 grandes reinos dos seres vivos? A gente tem Monera, a gente tem Fungi e a gente tem protistas. Os protozoários fazem parte do reino protista. Então, vamos ver algumas características desse reino. Todos os organismos que fazem parte desse reino, eles são unicelulares, compostos por uma única célula. Eles são heterótrofos, eles não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento. Eles vivem isolados, sendo ou vida livre, sendo que a maioria é de vida livre. Eles vivem isolados ou vivem em colônia. O que é uma colônia? É quando os organismos eles estão grudados um no outro. Eles são indivíduos, mas eles estão colados, eles estão ligados anatomicamente ao outro, formando assim as colônias. Então, ou vivem sozinhos ou vivem grudadinhos em colônias, mas são individualizados com relação ao seu metabolismo interior, tá bom? A grande maioria de vida livre, ou seja, vive no meio ambiente, não causa mal a ninguém, não é um parasita. Eles participam de algo muito importante, que é a reciclagem do ambiente. Matéria orgânica é decomposta também pelos protistas. Eles são unicelulares, mas é importante lembrar que essas células, elas são capazes de realizar todas as funções vitais para eles, como, por exemplo, movimento, reprodução, digestão. Mesmo sendo unicelulares, eles dão um jeito de fazer todas as suas atividades. E aí nós temos as características gerais, como, por exemplo, o hábitat. Existem aqueles que são de vida livre, e eles vivem em água doce e também vivem em água salgada e solos úmidos. Esse é o ambiente que eles habitam. Eles podem ser parasitas quando eles vivem em fluidos corporais, quando eles estão parasitando, prejudicando um outro organismo. A alimentação, como é a alimentação deles? Eles fazem o englobamento de partículas orgânicas. Eles envolvem essa partícula orgânica, coloca dentro do seu corpo e aí acontece o processo de digestão. Eles fazem um encistamento dessa matéria, dessa alimentação. E eles formam, depois que teve esse englobamento, formam os vacúolos, aquelas bolinhas com o alimento lá dentro. E aí eles vão digerir esses alimentos e utilizar para a nutrição do seu corpo. Como é a reprodução? Ela pode ser assexuada, sem participação de gametas. A gente vê aí pela cisciparidade, é quando a célula se divide. Aqui, olha, bem aqui você está vendo uma ameba se reproduzir por cisciparidade. Ou ela pode ser sexuada por conjugação. Eles se colam um no outro, troca o seu material genético e aí forma um indivíduo com a participação de material genético de um e do outro. A classificação deles é baseada na forma de se locomover. Então, existem os grupos, aqui nessa tabela, eu vou mostrar para vocês, estou mostrando para vocês aqui os grupos, o tipo de locomoção e os representantes desses grupos. Então, nós temos os ciliados, aqueles que têm um monte de cíliozinhos ao redor do seu corpo, e eles se locomovem através desses cílios. Ao se movimentarem, eles vão fazendo aquele movimento na água, no líquido em que eles estão, e eles se locomovem. Um exemplo desse, um exemplo clássico, são os paramécios. Paramécios, eles são unicelulares, como todos os outros, mas eles têm, assim, características bem peculiares e costuma cair muito no vestibular sobre os paramécios, tá? Fiquem atentos a isso. Existem os esporozoários.
esses não têm estrutura de locomoção. Eles não têm uma locomoção específica. Representante desse grupo são os plasmódios, que a doença que eles causam, que um desses representantes causa é a malária. Então, eles têm uma forma diferenciada, eles ficam dentro das células, eles fazem essas células se romperem e causam todo aquele mal-estar da malária, mas eles não se locomovem, nem por cílios, porque eles não têm nem por outra estrutura. Existem os flagelados, eles têm flagelos, aquela estrutura longa, como se fosse um chicote, e como os espermatozoides, têm flagelos. Então, ao movimentar esse flagelo, eles causam o quê? Movimento, eles se locomovem. Exemplo disso é as euglenas, que a gente tem aí a doença de Chagas causada por um indivíduo desse grupo, né? E a gente vai ver um pouquinho lá na frente sobre a doença de Chagas. E existem os sarcodíneos ou risópodes, que se locomovem através de pseudópodes. Eles projetam o seu citoplasma através da membrana plasmática, empurram a membrana plasmática da célula e ela vai se locomovendo com falsos pés. Pseudópode significa isso, falsos pés. Para vocês terem uma noção, quem aqui já fritou um ovo? Quebrou o ovo numa frigideira. O que acontece com a clara do ovo? Ela não vai se espalhando pela frigideira? É dessa forma que o citoplasma vai se espalhando e aí vai levando o movimento, vai levando esse organismo a se movimentar, tá bom? Exemplo disso, as amebas que causam amebíase. E a alimentação? A alimentação, eles fazem essa projeção do citoplasma, olha, bem aqui assim, nessa estrutura azul. Aqui tem uma partícula alimentar, então eles englobam essa partícula, projetando o seu citoplasma, formando falsos pés ou falsos braços e englobando a partícula. Uma vez que englobou a partícula, fecha aqui e forma um vacúolo, uma vesícula, e essa vesícula vai se juntar com enzimas digestivas, digerir essa partícula alimentar e ela vai ser incorporada à estrutura do organismo para nutri-lo, tá? Então, a alimentação pode ser eles se alimentam por englobamento de partículas. Eles também formam os cistos. O que seria isso? Isso é importante, tá? Para uma questão que vai ter aí para vocês responderem. Os cistos é uma forma de dormência ou latência. Se o ambiente estiver desfavorável, esse organismo tem essa forma, essa alternativa para sobreviver mais tempo. Ele faz um processo de encistamento, onde ele fica mais rígido, onde ele fica mais resistente, até a condição adversa do ambiente passar. Quando passou, ele se rompe e aí ele vai causar a estrutura toda. Uma curiosidade sobre isso. Quando nós ingerimos os cistos dos protozoários, esse cisto, que é essa estrutura rígida, como se fosse uma casquinha é modo de falar, tá, gente? É uma proteção que ele tem para deixá-lo ali bem protegido, né, naquele momento. Quando nós ingerimos esses alimentos que tenham esses cistos, eles passam pelo nosso tubo digestivo, chegam no nosso estômago. Como é o ambiente do nosso estômago? Ácido. Então, ele vai romper, desgastar essa membrana de proteção, e aí eles se rompem e vão para o nosso intestino delgado, causar todos os estragos. Então, o ácido do estômago ajuda eles a voltarem às suas atividades. Aqui eu tenho exemplos para vocês de uma ameba, essa imagem é real, tá? Tirado de um microscópio, de microscopia eletrônica. Aqui a ameba, olha o núcleo da ameba, o citoplasma aqui envolto por essa membrana plasmática, e ela, para se locomover, ela projeta esse citoplasma contra a membrana e ela vai formando esses falsos pés e vai se locomovendo. Aqui a gente tem uma giardia flagelada, também uma estrutura até bonitinha, né? Parecem olhos aqui, mas não são olhos, não. Aqui a gente tem o tripanossoma, que provoca a doença de Chagas, olha, flagelado, ele se locomove